ולא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את מי האב, ואתה בואו אליו. Uma pessoa aqui que a gente conhece é chamada por 4 nomes diferentes. Por que não podia naquela época ser assim também? Né? Aí as coisas ficam claras. Adonai, abençoa o teu filho Orisvaldo nessa hora, que ele seja o teu profeta nesse lugar. Use a boca dele para que ele fale de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Se porventura ele falar algo que não esteja de acordo com a verdade, que seja esquecido por nós. Mas aquilo que vem de ti, que ache lugar nas nossas mentes e possa florescer, para que possamos melhor viver de acordo com a tua instrução. Oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Rosh. Shabbat Shalom a todos vocês, meus irmãos que nos assistem pela internet, em casa. Shabbat Shalom a todos que aqui estão. É um prazer enorme. É o dia da semana mais feliz. Eu não falo isso da boca para fora, não. É o dia que geralmente eu trabalho mais, porque a gente começa a trabalhar, preparar tudo um dia antes. Eu chego cedo aqui para tentar organizar, para a gente fazer a transmissão. Então é o dia que eu mais me desgasto, mas é o dia mais feliz. É o dia que eu passo a semana toda contando esse dia, esperando esse dia chegar. É a primeira das datas santas, das festas ordenadas por Adonai. E isso é importante, você ter no seu coração esse desejo, esse ânimo, essa vontade de servi-lo, de agradá-lo e saber que o Shabat é um presente. Eu recebo o Shabat como um presente de Adonai na minha vida. E isso muda, isso faz toda uma diferença na vida do ser humano. Essa paraxá, o ano passado, por incrível que pareça, foi eu que acabei ministrando ela. E quando eu vi, e o Rocha me chamou e caiu a mesma paraxá, eu disse, poxa, que legal, uma paraxá que eu gosto muito. Tem muitos pontos importantes, pontos interessantes da gente analisar. Deuteronômio inteiro é um livro que eu gosto, é um livro que demonstra a importância da lei de Adonai na nossa vida. Ele repete novamente para que a gente não esqueça, ele detalha novamente a lei dele, que já foi dada anteriormente. Então é mais uma afirmação de que a lei é muito importante para Adonai. O caminho que ele nos dá a seguir é importante demais. E essa paraxá nos mostra dessa forma. Ela começa já mostrando para o homem a importância que Adonai dá a essa direção que ele colocou para você seguir, a esse livre-arbítrio, esse poder de decisão que ele lhe deu. Ele mostra aqui a importância através de um pequeno detalhe, que é justamente o nome da paraxá, Areir. Observa, veja. No nosso primeiro slide aí eu destaquei algumas versões bíblicas que dão essa referência, importância a esse pequeno detalhe que se torna muito grande no final das contas. Observe aí que o versículo, quando você lê na versão de David Stern, da Sefer, a revista a Almeida Revista Corrigida de acordo com os melhores textos em hebraico, eles usam lá o vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. As outras versões que eu consultei foram várias. Eu tenho um aplicativozinho onde eu coloco várias versões da Bíblia para poder fazer consulta. Todas omitem isso. E isso deixa o texto mais simples. Porque quando Adonai chega e diz, observe, veja, ele chama a sua atenção para você atentar para o que ele vai dizer. Se ele apenas começa falando, tem 2 caminhos para seguir, as pessoas estão desatentas. Ele chama a sua atenção, veja, observe, eu coloco diante de vocês agora 2 caminhos. Eu lhe dou a opção agora de seguir a 2 caminhos. É claro que um conduz à vida, bênção. O outro conduz à maldição, à morte. E aí a gente começa a paraxá com esse ponto que já foi abordado inúmeras vezes. E é impossível você, nessa paraxá, não falar, pelo menos a respeito desses 2 caminhos que ao ser humano foi dada a opção de seguir. Eu sempre imaginei esse caminho de uma forma diferente do que a gente vê as animações por aí, porque colocam 2 caminhos realmente, mas 2 placas direcionando 2 pistas semelhantes, mas só que se a gente começa a ler,
a entender, a gente vê que são caminhos diferentes. Um caminho é largo, é bonito, tem tudo ali que lhe interessa, que chama a sua atenção. O outro tem obstáculos. Por quê? Porque a vida, seguindo os preceitos de Adonai, a vida sua, meu irmão, que é cristão, que congrega em uma igreja cristã, não é fácil. Por mais que a gente tente dizer que realmente é fácil, se torna fácil pelo amor e pelo prazer que você tem de servir a Adonai. Mas é uma vida com obstáculos. Obstáculos que você tem que vencer, e é um preparativo para o que vem depois. Aí eu fiquei imaginando esse caminho, um caminho cheio de obstáculos, onde eu tenho que correr, buraco, pular pedra e desviar. E isso daí, o que acontece em uma jornada de 50, 60, 70 anos de vida, isso fortalece o seu corpo, lhe dá um preparo físico. Você fica robusto, fica assim, não como eu estou com a barriguinha aqui, estou meio gordo, mas você fica light. Por quê? Porque a passagem por onde você deve passar para o reino, para a vida, a porta, ela é estreita. A porta não é larga. Aí você pega o caminho mais bonito, mais largo, cheio de barracazinhas de lanche no meio do caminho, e você vai caminhando a sua vida e lanchando aqui, lanchando ali, e andando devagarzinho, e senta, descansa, come, dorme, demora mais tempo para chegar, e chega gordo, pesado, cheio de pecados, com a vida promíscua, uma vida toda desregrada, e na hora você não passa na porta estreita. Eu lembrei, eu meditando sobre essa paraxá, eu lembrei de quando eu era mais jovem e pegava transporte público, ônibus, e às vezes vinham aqueles irmãozinhos, aquelas pessoas que estavam um pouquinho fora do peso e não conseguia passar pela catraca, tinha que retornar e entrar pela porta da frente, porque não conseguia passar. Eu já observei isso várias vezes. Atente, porque naquele grande dia, a porta estreita, se você estiver com essa gordura acumulada do pecado, você não terá como passar. Não terá. Eu fico lembrando e fazendo analogia a quando Yeshua fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Aí você tem várias formas de entender isso daí. E realmente, qualquer uma delas coincide, chega no mesmo objetivo. Alguns historiadores dizem que o camelo era uma corda mais grossa que era usada na rede de pesca, e aí não tinha como ela passar na agulha para você poder fazer a rede. Então era mais fácil aquela passar pelo fundo. Outros explicam que nas cidades fortificadas, e assim eram realmente, à noite se fechavam os portões, e para você passar e entrar nela, você passava pelas agulhas, pelas portas laterais fininhas, onde o camelo, se tivesse carregado de mercadoria, não poderia passar. O objetivo é o mesmo. Eu fico imaginando eu precisando passar naquela brecha e com a carga muito pesada na minha vida. Então, a necessidade que nós temos de andar corretamente, de viver uma vida pautada no caminho que o Eterno colocou para nossas vidas, é importante. Eu quero contar um pequeno testemunho antes de entrar diretamente, porque vai fazer parte, vai ser bom para a sua vida. Eu, com 18 anos, fui levado por minha mãe a frequentar um momento chamado retiros espirituais, que as igrejas geralmente fazem na época de carnaval. Eu fui para esse retiro espiritual forçado. Não que eu não tivesse vontade de ir à igreja, mas as igrejas na minha época, quando jovem, quando criança, 12, 13 anos, quando eu ia forçado com minha mãe, era algo que para o jovem era complicado ficar sentado ouvindo algumas coisas que ele não entendia. Não tinha algo separado hoje como a gente faz, separa as crianças, ensina a criança passando assuntos da forma que ela vai compreender. Não tinha dessa forma. Você sentava, então, para os jovens se tornava algo chato. Mas eu tinha um desejo no coração. Eu dizia: Senhor, eu quero um dia te servir, eu quero conhecer, eu quero viver e fazer a tua vontade. Eu era o mais velho de uma família com 5 filhos e tinha a minha responsabilidade. Sempre fui pacato dentro de casa cuidando dos irmãos. Nesse retiro que eu fui, eu gostei. Eu vi que servir a Adonai era algo muito bom. A alegria que aquele povo demonstrava era algo diferente da alegria que eu via fora. E eu disse: eu quero servir a esse Deus. E eu levantei minha mão e disse: eu vou servir. Agora eu quero trilhar esse caminho. No dia seguinte,
Meu primo, que eu levei forçado comigo para não ir sozinho, ele também gostou, se aproximou e reconheceu a Adonai como seu Senhor e quis seguir, trilhar por esse caminho, ia morrendo afogado no rio. Não tinha quem o salvasse, quem o retirasse do rio. Eu nadava muito pouco, tentei pular e tentei salvar, e ele se segurou, se atracou comigo, e eu fui parar no fundo do rio, na lama, no fundo do rio. Passei praticamente 1 minuto ali embaixo d'água, entreguei, já não tinha mais força, já tinha passado tudo na minha mente, como minha vida acabou sendo curta, como eu reconheci a Adonai num dia, morri no outro, era justamente para garantir a minha salvação, quando de repente eu senti uma mão gelada, me pegando por baixo, e me suspendendo, e me jogou para a beira do rio, e eu pude empurrar meu primo, o pessoal tirou, e eu consegui sair. A experiência que eu tive foi diferente da dele. Nunca tocamos no assunto, nunca conversamos sobre isso. Ele lembra que quase morri afogado com ele. Naquele dia eu tive uma experiência sobrenatural com Adonai. E o que acontece? Minha vida mudou. Meses após isso, é o ponto onde eu quero chegar. Alguns meses depois disso, trabalhando no meu primeiro emprego em uma loja na Barroquinha aqui em Salvador. Eu era terrível como vendedor. Era horrível, mas a dona gostava e me deixou tomando conta da loja enquanto ela viajou. E um dia de sábado, uma mulher entrou na loja, não me conhecia, não sabia quem eu era, o que era. Entrou na loja, apontou para mim e disse: o sábado é mandamento. E repetiu: o sábado é mandamento. Aí deu as costas e foi embora. Aquilo me deixou trêmulo. Eu fiquei com os olhos esbugalhados e pensando, e corri para pegar a Bíblia para ler. Eu estava novo, estava começando ainda. O pessoal, geralmente os cristãos botam você para ler apenas mais o Novo Testamento, e você não. E quando eu fui ler, peguei lá os 10 mandamentos, pesquisei onde era que estava, lá em Êxodo, li, tá lá os mandamentos, o mandamento sábado é. Aquilo mudou a minha vida. Eu fui conversar com o meu pastor na época, e dá aquela moldada e faz você pensar, não, é dessa outra forma, mas eu não mudei de ideia. Eu não sabia como fazê-lo, mas aquilo estava plantado em mim. Eu tinha um coração aberto a aprender. E é isso que eu quero que você tenha hoje, um coração aberto a aprender. Porque se você estiver no erro e um profeta é enviado até você para lhe dar a direção correta, se você não tem um coração aberto a aprender, você recusa a instrução de Adonai. Eu tive um coração aberto, aceitei, e a partir daí eu fui treinando um caminho onde eu cada vez mais estudava e aprendia, até que um dia Adonai me trouxe a congregar aqui com os irmãos. Minhas origens são judaicas, eu sou descendente de judeu. Buscava um local e de forma sobrenatural eu vim, e desde o primeiro dia que eu botei os pés aqui, eu não faltei mais. Eu tinha esse chamado, ele foi me preparando no decorrer da vida para estar aqui hoje com os irmãos. E às vezes ele nos usa como profeta, às vezes ele nos usa para direcionar você no caminho correto, o caminho que você deve andar. Profeta não é aquele que chega para você e olha, o Senhor te diz que é assim, você vai casar com fulano de tal, assim você vai fazer. Pode acontecer, mas o profeta ele direciona, ele chega para o povo na hora que o povo está andando de forma incorreta, andando fora dos trilhos, fora do caminho, andando pelo caminho errado, o caminho que conduz à morte. Ele chega e alerta para que você volte para o caminho correto. E hoje eu tenho uma mensagem talvez um pouco dura para alguns irmãos, porque tudo que estamos transmitindo pela internet fica na internet. E se Adonai me colocou esse desejo no coração, eu tentei mudar, tentei trazer algo mais agradável para falar, para comentar, e ele não permitiu. É porque ele tem alguém para abençoar, assim como um dia alguém chegou, apontou para mim, me disse uma verdade e aquilo mudou a minha vida. Pode ser que você esteja assistindo agora ou assistirá no futuro, e ele tem algo preparado para você, para abrir os seus olhos. Tenha o coração aberto a aprender. Eu quero ler com você um texto que está lá em Provérbios 14, 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbio ressalta que existe um caminho que para você parece que está correto, é o caminho correto, mas o fim conduz à morte. Vamos chegar em um ponto importante, lembre desse versículo, porque às vezes a gente pensa que é só andar pelo caminho torto, errado, que você vai para a morte. Andando no caminho correto, eu estou na igreja, estou seguindo, estou ali ouvindo o que o pastor está falando, mandando eu fazer, eu estou sendo obediente, e esse caminho vai me levar à vida.
Não. Muitos que dizem Senhor, Senhor, naquele dia ele vai dizer, nem te conheço. Você às vezes está dentro da igreja, você está seguindo aquilo que foi lhe orientado, que o seu pastor, que o seu líder, que o seu rabino lhe orientou, e aquele caminho que ele está lhe orientando desvia da lei de Adonai, desvia daquilo que Adonai tem para você, para o homem, para o ser humano. Então não é só eu transgredir a lei e ir por outro caminho abertamente, que eu estou indo pelo caminho errado. Às vezes o caminho parece direito, eu estou seguindo, eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo que me mandam fazer, mas você não para ler, você não tem paciência. A nossa geração hoje é impaciente para ler. Se você bota um texto muito grande, eu vou esperar virar filme para assistir, porque preguiça de ler é terrível. Mas só que você só vai deixar de ser enganado, você só vai entender a vontade de Adonai para a sua vida no momento que você começar a ler a lei dele. Ler por completo, ler o chamado Antigo Testamento como o Novo, todo por completo. Tudo que está escrito ali é para o seu ensino, é para o seu bem, é para você andar bem, ter uma vida correta e herdar a vida eterna. Ou a perdição eterna, depende da sua escolha, o poder de escolha é seu. Então lembre-se desse versículo, deixa eu mudar aqui, Mateus 7, de 13 a 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então, reforçando aquilo que a gente falou a respeito de você andar correto, porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Se você estiver carregado, pesado, durante o caminho você não se exercitou desviando do pecado para ficar fininho, você não passa, você fica e acaba pegando outro caminho. Tem um ponto importante também, que é entender então qual é o caminho do Senhor. Porque tem versículos onde a gente tem, as pessoas podem dizer, não, mas o caminho do Senhor, como eu conheço algumas pessoas, converso até essa semana, conversando lá no trabalho a respeito disso, tem pessoas que acreditam que o pecado é apenas não crer em Yeshua. Ele chega e diz abertamente para não reconhecer que a transgressão da lei. E olha que eu falo isso porque está no Novo Testamento. Não estou pegando do chamado Antigo Testamento, não, meu irmão cristão, meu irmão que frequenta uma igreja cristã. Não estou falando do Antigo Testamento, estou falando do Novo Testamento. A transgressão da lei, o pecado é transgressão da lei. Pecado não é apenas não crer em Yeshua, em Jesus, como o Filho de Adonai, como o caminho que nos conduz a Ele. O pecado é transgressão da lei. Não crer nele é também pecado. Você só chega a Adonai através dele. Não tem uma outra forma. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Então, quando você pergunta, então qual é o caminho? O caminho está lá em Salmo 119, 1. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, o caminho de Adonai, os que andam na lei do Senhor. O caminho que Adonai preparou para você, o manual, o mapa. Meu filho gosta muito de mapa, ele gosta de desenhar, fazer um mapazinho, a caminhada. A Torá é isso para você, instrução, é direção, são as placas que vão estar no caminho lhe direcionando, vá por aqui, vá por ali. Esse é o caminho que Adonai tem para a sua vida. Não é aquilo que te ensinaram lá a fazer, que se você ler direitinho vai transgredir o que está na lei de Deus. A lei de Deus é que deve pautar a direção para onde você deve seguir. Preste atenção, leia, porque já aconteceu comigo. Eu já fui ensinado, direcionado para algo que era totalmente contrário ao que Adonai queria. E eu estava frequentando uma igreja cristã e direcionado, eu olhei assim, eu lia e relia, então aquilo estava fixo na minha mente, e quando eu ouvia aquilo eu dizia, não, está contrário, eu não posso ir por esse caminho. E o que eu mais vejo são pessoas que não leem e são direcionadas e elas vão por onde seguem. O pastor disse que a ovelha ouve a voz do seu pastor, ele é o meu pastor, eu tenho que ouvir a voz dele e ir por onde ele quer o meu bem. Yeshua é o seu pastor. A voz que você não deve deixar de dar ouvidos é a voz dele.
Se eu estiver aqui um dia, o Rocha ou qualquer um ensinando algo contrário ao que está na Torá, você tem que tirar, assim como o Rocha orou. Se eu falar alguma coisa aqui que esteja fora do que a Torá nos ensina, não deixe ficar no seu coração, não. Eu sou homem, sou falho, às vezes posso estar naquele momento entendendo aquilo de forma errada. Não, vou mudar assim que descobrir que estava no caminho errado, mudo constantemente. Recentemente eu mudei até de opinião com relação a algo aqui, que só depois, com o tempo, para poder conversar com os irmãos. Mas mudo. Eu tenho a minha mente e o meu coração aberto a aprender, a ir pelo caminho certo. Não sei tudo, estou aprendendo. Mas eu digo para você, leia, porque na hora que você for direcionado a ir pelo caminho errado, você vai mudar a sua vida, você vai dizer, não aceito e vou mudar. E eu pergunto para você, será que quando você pega o caminho correto, mas você erra, e a maldição vem para lhe alcançar? Porque quando você transgride o mandamento de Adonai, a correção vem, a maldição que vem sobre o erro que você cometeu, não é para o seu mal. Se você observar, é o que lhe deixa de volta nos trilhos. Você toma aquela porradinha, errei, isso aconteceu porque eu estou fora do caminho de Adonai, por isso que veio, aí eu vou voltar, se arrepende e volta pelo caminho e vai seguindo. Vamos ler lá comigo, lá em Hebreus 12, de 5 a 8, que diz o seguinte: e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo ao que recebe como por filho. E é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Observe que toda a correção que vem da parte de Adonai é por amor, é por te amar. Se ele permitisse os dois caminhos, mas o caminho errado não tivesse punição, não tem punição. Você pode ir por onde você quiser, você escolhe, não tem punição não. Você decide. Quem aqui ia querer o caminho mais tortuoso, mais com obstáculo, se não tem punição nenhuma para lhe aprumar? A gente ia pelo prazeroso, o que é mais prazeroso. Você ia pegar o caminho que fisicamente, carnalmente falando, os desejos da carne apontam para ele, que são mais atrativos. A uma coisa eu digo, quando você começa e você se entrega de coração a Adonai e começa a buscar ele, nada mais lá lhe atrai. O seu prazer está aqui. Eu falo isso para um homem que está distante. Ele olha e vê realmente dificuldades. Eu tenho que abandonar isso, abandonar aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tenho que parar tudo isso para poder seguir por esse caminho. Sim, mas depois se tornar algo tão bom. As bênçãos que vêm sobre sua vida é algo tão maravilhoso que você não consegue voltar para aquele caminho mais. Mas realmente, se você tivesse um poder de escolha e não tivesse correção, a maioria tenderia para o outro lado. É muito mais fácil. Então, quando tem essa correção, é na tentativa de que você, que está pelo caminho errado, acorde, reconheça e volte a praticar o que é correto para andar. Ele não quer que você se perca de forma alguma. Então, tenha isso no coração. A maldição, o castigo que vem sobre você quando você erra, não é para o seu mal. Tem um rabino que eu não lembro o nome dele, eu apenas li em algum momento, que ele disse que vai chegar o grande dia em que, diante de Adonai, quando o ser humano voltar a ter todo o entendimento, reconhecer tudo, ele vai dizer que o homem vai reconhecer que a maldição, na verdade, eram bênçãos disfarçadas. Eu achei interessante. A maldição que vem, bênção disfarçada, tentando lhe botar pelo caminho. É claro, existem os filhos da perdição que não estão nem aí, vão mesmo, e parece até que as maldições nem pegam mais, né? Já está lá atolado mesmo, nada, você olha assim, poxa, eu estou aqui, só pedrada de tudo que é lá, tentando seguir o caminho, e lá ele está lá dando risada, nada acontece com ele. Não vá por esse lado, porque na hora que você cair por aquele caminho, você vai sofrer. Ali é algo maligno lhe atraindo, tentando lhe mostrar um caminho. Aí eu lembro de uma história que contam de um político que foi parar, morreu e foi para o além. E lá o anjo levou ele para passear, para ele escolher onde ele queria ficar, o céu ou o inferno.
Aí ele foi pro céu, tá todo mundo lá voando, aquela coisa que o cristão tem de asinha de anjo voando, tocando harpa, tudo calmo, tranquilo. Ele achou meio monótono, não quero não. Foi lá no inferno visitar, chegou lá, tá aquele parque verde de golfe, jogando, todo mundo bebendo, jogando carteado. Ele, poxa, é aqui que eu quero, não quero lá, não vou ficar aqui. Beleza, vou lá pegar minhas coisas e volto. No dia que ele voltou, tava lá o fogo pegando, e gente tomando espetada, e... Foi um negócio terrível. Ele, não, você me enganou. No dia que eu vim não era assim, não. Ele, não, meu filho, é assim mesmo. É para lhe atrair, eu mostrei um negócio bonitinho. Você escolheu. Eu estava em campanha. Você já escolheu, já me elegeu. Agora, seu lugar é aqui. Então, pode parecer atrativo viver fora da lei de Deus, porque você vê pessoas se dando bem, compensando o crime, mas o fim é terrível. Não vá pelo caminho correto, o caminho que Adonai, ele mesmo diz, tem esses dois, mas escolha a bênção. Ele dá a dica ainda, ele não bota no dia, ele ainda diz, escolha, siga pela bênção. Ele quer, é o desejo dele para o homem. Aí a gente vai entrar em um ponto, onde eu vou ler com vocês Deuteronômio 12, 32, até o versículo 13, o capítulo 13, 3, que diz o seguinte, a gente vai entrar num ponto importante. Tudo o que eu te ordeno, observará para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Observe comigo agora esse trecho aqui. Tudo o que eu te ordeno observará para fazer, nada acrescente, nada retire. Aí eu vou ter que ir para o judaísmo, para depois chegar no cristianismo, em você, meu irmão, porque temos nossos erros também, temos nossos acréscimos, erramos nesse ponto, e aqui nós tentamos trilhar o caminho sem acréscimo, sem impor e nem retirar. O caminho que hoje nós estamos trilhando aqui na Moreste Yeshua é o caminho sem pôr e sem nem retirar, tentando seguir o caminho que Adonai ordenou, tudo que está ali, sem acrescentar nada, mas é algo perigoso, porque a segunda parte diz aqui, quando um profeta ou sonhador chegar diante de você, no meio de vocês, fizer um sinal, pronto, fez um sinal, aconteceu, aí o pessoal, pronto, esse é profeta de Adonai, fez um sinal e mandou que a vela acendesse, a vela acendeu, mandou que a porta fechasse, ela fechou, não sei, um sinal, e curou alguém, pronto, se curou, é de Adonai. Aí depois esse profeta vai e manda vocês seguir a outro Deus, a deuses estranhos. Mas ele fez algo poderoso, então eu vou seguir. Adonai diz não. Aí eu vou para o ponto onde mais Adonai me incomodou nessa paraxá. Hoje a gente lê isso aqui e diz, não, eu não tenho nenhum falso profeta aqui que fez prodígios e me chamou para seguir a outros deuses. Aí vem o ponto, às vezes não, você está dentro da própria igreja que você faz parte. A pessoa que está lá na frente se intitula profeta, e eu estou falando isso porque tem provas disso. A internet está cheia de como falsos profetas surgiram no nosso meio. Pessoas que simulam falsas curas, falsos endemoniados, e isso é descoberto porque as pessoas hoje têm celular, tem tudo para filmar, para encontrar essas pessoas, para desmascarar, é algo terrível. Simulam esses tipos de feitos, esses milagres, falsos milagres, mas eles não te conduzem a adorar outros deuses, não. Eles te conduzem a andar fora do caminho de Adonai, fora da lei de Adonai. Eles dizem para você o que deve ser feito, porque eles são profetas e Adonai ordenou aquilo, mas não existe profeta que vá contra a Torá. Às vezes você está dentro da sua igreja, como eu vi vídeos, eu fiquei horrorizado com aquilo, falsas curas no mundo, não só aqui, no mundo, falsas curas inventadas, e as pessoas
se entregam achando que ali é um profeta de Adonai. E depois dessa pessoa diz, o Senhor mandou você trazer tudo o que você tem e entregar na congregação. Adonai mandou você fazer assim, assim, assado. E quando você vai ver aquilo, transgride o mandamento de Adonai. Já aconteceu comigo. Não era um falso profeta a pessoa, mas me conduziu ao erro se eu fosse por aquele caminho. O falso profeta hoje não vai lhe induzir a adorar outros deuses. Ele vai se disfarçar bem feito, de forma bem feita, bem disfarçado. Ele vai falar tudo que está na Bíblia ali, mas vai negligenciar muita coisa. E vai omitir o que é errado. Vai acrescentar outras que não existem. E você vai seguir aquele caminho que ele está trilhando, lhe obrigando a trilhar. Então, a mensagem de hoje é para você. Você, meu irmão, que não gosta de ler, não gosta de buscar a Torá de Deus, a Torá de Adonai, não gosta de ler o livro dos profetas, lê só o Novo Testamento salteado, alguns versículos, alguns salmos, Malaquias 3, lê só esses versículos chaves para lhe deixar preso e não foca no que é importante, no caminho que Adonai direcionou para você. Tem algo a mais sobre isso daí. Sabe por quê? Porque hoje existem mandamentos. Deixa eu ver se eu coloquei ele agora. Eu acho que eu pulei esse versículo. Ah, não. Ah, tá aqui. É o próximo mesmo. Deuteronômio 12, 32. Deixa eu ver. Pronto. 12, 5 a 6. Deuteronômio 12, de 5 a 6. É o que está ali. Eu alterei a ordem. Porém, ireis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, pelo lugar de sua morada perguntareis, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Observe que eu grifei aí, porém ireis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Você deve ir ao lugar que Adonai direcionou. Só existe um lugar o qual Adonai permitiu que houvesse o templo, aonde o nome dele estaria sobre aquele local e aonde deveria ser entregue as ofertas. A gente lê isso aqui na hora das ofertas porque a gente explica, não é obrigação. A gente tem que entender que existe um princípio por trás do mandamento. Todo mandamento tem um princípio por trás. Mesmo você não podendo guardá-lo na sua totalidade, você pode guardar esse princípio e ser abençoado. A maldição não vai lhe alcançar. Mas esse local aqui, a gente usa como um espaço para adoração a Ele. A gente busca a Adonai e consagrou esse local em adoração a Ele, para o serviço dele. Precisa ser mantido, então a sua oferta, o seu dízimo é importante para manter esse local. Mas não vamos jogar maldição sobre você se você não puder dar. Não vamos, não é o que o mandamento ordena. Aí vem uma seguinte questão. Existe um templo de Salomão que foi feito fora do local que Adonai ordenou. Ah, mas você, se tivesse o nome museu, alguma coisa do tipo, tudo bem, mas foi feito nos moldes do segundo templo lá de Salomão, à frente, não tem a mesma estrutura, mas na verdade é uma mega igreja levando o nome de Templo de Salomão. Isso é contrário ao que está na Torá? É contrário. Infelizmente eu não posso aliviar e dizer que não. É contrário. Se você ler comigo, você vai ver que existe a proibição de você replicar certos objetos. Você fazer aquilo no seu tamanho real. Nós temos aqui a menorá, mas ela é pequenininha e nem é no formato da original. Não pode ser feito. Aí vem um outro versículo. Leia comigo lá em Jeremias 3,16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Ponto. Aí você constrói
um templo fora do local ordenado. Os judeus têm a vontade e o interesse de construir o terceiro templo. Fazem parte das profecias, eu não acho que é para agora. No local é impossível ser construído, só se fizer uma guerra e exterminar aquele povo todo ali para poder tomar aquele local. Eu acredito que é providência de Adonai, porque na minha concepção, construir, levantar o templo agora e voltar a fazer sacrifício de animais, está dentro do mandamento, está, mas eu não vejo como propósito de Adonai, depois do sacrifício de Yeshua. É um pensamento meu, não vejo a necessidade de voltar. Então Adonai provavelmente permitiu que aquilo ocorresse para que não fosse erguido agora. Vai existir o terceiro templo, pode ser na era messiânica, um pouco antes, eu não sei bem. O Rocha, que é mais entendido, acompanha o estudo do Apocalipse de tarde, que você vai pegando essas dicas, mas eu olho e observo o que é feito para movimentar a sua fé. Você constrói um templo, chama de Templo de Salomão. As pessoas olham e começam a crer que aquele local é especial porque foi ordenado por Deus. Aí você vai constrói uma arca, uma réplica no tamanho exato, ferindo aqui o que o profeta ordenou por Adonai. Jeremias é profeta reconhecido, falava por Adonai e foi proibido replicar a arca. Você faz e você diz, não, essa é a Arca da Aliança. E você faz todo um show pirotécnico, chega de bombeiro e arca e vem a ver, porque eu estava sentado com os colegas conversando e passou um irmãozinho e me convidou. Não tenho problema nenhum. Não tenho nada contra você, meu irmão, de forma alguma. Eu frequento, o pessoal me chama, eu tenho amigos em todas essas igrejas, me chamam e eu vou, eu participo, não tem problema nenhum. Eu vou com quando me chama eu vou na outra, pode me chamar que eu vou, não tem problema nenhum. Sendo fora do dia do nosso serviço aqui, eu visito, não tem problema algum. Mas você pega e direciona o povo aqui, que aquela arca, é a arca ordenada, faz no tamanho exato, e as pessoas ficam lá crendo, dizendo que está sentindo a presença de Adonai, porque a arca entrou, então fica todo aquele show ao redor daquela arca, sendo que aquilo é uma transgressão, é algo errado. Esse é um pequeno exemplo, existem vários outros, não é só nessa igreja, em todas as igrejas tem erros, nós temos nossos erros, não existe um local 100% correto para onde vai. O que você tem que ter na mente é de que você tem que ler, buscar, entender, para que mesmo que isso ocorra, você não participe, você rejeite. Não estou dizendo para você sair, não saia não. Você pode ser bênção aonde você está, levando o conhecimento àquele que está ao seu lado, àquele que é mais próximo de você, sem procurar briga com ninguém, porque não adianta você forçar ninguém a crer da mesma forma. Assim como eu recebi uma vez um enviado de Adonai que chegou, apontou para mim e marcou a minha vida quando ele disse que o sábado era mandamento, deu as costas e foi embora sem me conhecer. Eu digo para você, estude, busque a palavra de Adonai, para que nunca mais você caia no erro. Não pratique o erro, porque Adonai fica ali perdoando pela sua ignorância, pelo seu coração estar indo de boa vontade. Adonai, pela misericórdia dele, te abençoa, mas aquilo não está correto. Se os seus olhos estão sendo abertos para enxergar isso, não tape os ouvidos, não feche os olhos e não, eu nasci assim, cresci assim, você é assim mesmo, é assim que eu creio. Como tem pessoas na minha família que eu fui explicar, eles disseram, não, é muito difícil, isso aí é muito difícil, eu vou ficar por esse daqui mesmo, que aqui é mais fácil, eu já entendo. Às vezes você diz, eu não quero porque é difícil seguir, crer dessa forma é difícil. Isso é o que está escrito. Se você iniciar, você vai ver que não tem nada de difícil no entendimento. Basta você abrir o seu coração, abrir a sua mente para entender e sair do erro. Deixar o erro que você está vivendo. Tem algo interessante na Brit Hadashah, hoje em João, que eu não poderia deixar passar para a gente finalizar. Já estamos próximo de meio-dia. Eu não queria fazer algo nada muito longo. Era apenas para alertar, apenas para ser usado, porque Adonai colocou isso no meu coração e disse, fala, e eu não tive como sair desse propósito dele. Se você recebeu e foi abençoado, amém. Se não foi para você, vai ser para alguém, ele preparou para alguém. O próximo versículo está lá em João, deixa eu pegar aqui para dar uma lida.
Eu coloquei João 9, 35 a 38. Pensei que não tinha colocado. Acompanhe comigo aí. Ele diz assim: Yeshua ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: Tu já os tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Aí eu achei interessante, quando eu li, eu disse: pronto, esse ponto eu tenho que frisar, porque aqui está: e o adorou. E nós judeus acreditamos que toda adoração, a nossa adoração, tem que ser direcionada apenas a Adonai. Mas o texto aqui diz que ele se ajoelhou e adorou a Yeshua. E aí, como é que faz? Então, está certo, a trindade está certa, Yeshua é Adonai também. Não, irmão. Essa palavra que foi traduzida como adorou aqui, no próximo versículo, tem ela aí para você, que é proskuneu em grego. Proskuneu é a mesma coisa que se faziam diante dos reis, que já foi explicado, ensinado aqui outras vezes. É sinal de respeito, é você se ajoelhar, se prostrar diante de uma autoridade, não no coração o adorando como Elohim, como Deus. Isso foi o que o homem fez. Você pode dizer: mas eu não acredito. Eu acho que pegue uma versão da Bíblia interlinear, pegue a versão grega, se você quiser e souber grego, mas pegue a versão interlinear, onde você tem ali no seu celular as palavras tanto em português como em grego, e você pega essa palavra e consulta no dicionário, porque eu fiz isso, eu pesquisei, eu olhei no dicionário, e realmente é assim. A palavra grega nesse texto é proskuneu, literalmente significa beijar e adorar, como ato simultâneo, estando intimamente ligado à ideia de ajoelhar-se, render-se. Essa palavra é usada para mostrar um reverente temor diante de um superior, ou homenagem diante de um rei, isto é, o reconhecimento de seu poder e soberania sobre Yeshua, não o adorando como sendo Adonai. É algo simples, mas se você pegar, a gente passou os textos aqui da Parashá e ler, você pode se assustar na tradução e dizer: não, tem alguma coisa errada aqui. Realmente, são palavras. Tem um outro, eu não ia nem ler, mas vou botar aqui, tem o próximo slide aí, tem outras palavras que têm o significado de adoração, mais voltado para Adonai, para o serviço dele. Tem latreia, que é a palavra geralmente usada para o serviço a Deus, o culto. Não sei se a pronúncia está correta, eu botei em português escrito para tentar facilitar a pronúncia, porque eu não sou professor de grego, jamais, nem sei ler. Eu vou através do dicionário. Hoje a gente tem ferramentas poderosas que lhe auxiliam a encontrar isso daí. Se bem usado em ligação ao temor a Adonai, e leitorgel, usado para indicar o ministério sagrado do sacerdote. Tudo voltado para a adoração. Adoração a Adonai, através do serviço, não é o que foi colocado aqui diante de Yeshua, não foi uma reverência crendo que ele era Adonai, não. Crendo, como o homem mesmo disse, ele é profeta. Nunca houve um cego de nascença sendo curado. Eu sei que ele é profeta. Reconheceu que ele é filho. O texto diz: ele é filho de Adonai, filho de Deus. Ele não é o próprio Deus, ele se prostrou diante do Filho de Deus. Pode falar, Lucas. Adonai. Kyrios, isso. O Lucas está falando aqui que tem a palavra Kyrios, que é mal interpretada, traduzida. Se você observar esses pronomes de tratamento do grego, para você tirar do grego para o português e ele pegar dos textos antigos, é complicado. Você vai ter esses pequenos erros. Basta você ter o bom senso de entender que nada do que está na Brit Hadashah, no Novo Testamento, contraria o que está na Torá ou nos profetas. Assim como os profetas não contrariam o que está na Torá. O próprio Yeshua disse que não veio abolir, retirar nada. Assim como o texto hoje diz que não é para ser acrescentado e nem removido nada.
Yeshua disse, não vim tirar. Se Yeshua tirasse, removesse alguma coisa ou acrescentasse, ele não seria o Mashiach, ele não seria o profeta ao qual esperávamos, semelhante a Moshe, como Moshe apontou para o que viria, para Yeshua que viria. Então, meu amado, tenha isso em mente. Quando você não entende um texto, busque alguém que entenda para lhe explicar melhor. Busque o conhecimento que existe gratuito hoje na internet, dicionários e por aí vai. Mande mensagem, pergunte nas nossas redes sociais. A gente vai ter o maior prazer de lhe orientar, de lhe mostrar o caminho correto. Porque o nosso desejo é trilhar esse caminho com você, o caminho da verdade, o caminho que a Torá nos mostra. As placas que a Torá vai mostrando, siga por aqui, por ali, e você vai viver, e você terá a vida eterna. Porque muitos, a grande maioria, vai se perder por falta de conhecimento, por não dar ouvido quando Adonai levanta um profeta ou alguém para lhe direcionar pelo caminho que você deve seguir. Eu agradeço e desejo a todos vocês